Olá, boa noite. Boa noite. Oi, Elba. Oi, Valdimara. Madá, querida. Boa noite. Que bom, e esse frio, estamos aqui. Gente, um gelo. Nossa Deus, mas vamos que vamos, né? Vamos lá para mais uma live para a gente conversar um pouquinho sobre mais um dos recém-lançamentos aí da Terra Brasil que aconteceram na última convenção. E a gente tá, na verdade, hoje na penúltima live aí da série Lançamentos, tá? E a gente vai falar hoje sobre mais um blend que foi lançado. E esse blend foi muito, mega esperado. E aí a gente vai entender um pouquinho hoje por que ele era tão aguardado assim, tão esperado, o que ele tem de tão interessante, de tão especial. Oi, Regina, chegando aí também. E aí a gente vai falar sobre esse blend, tá? E eu vou dar alguns detalhes sobre ele, vou explicar os benefícios e tal. Hoje, então, não é. A gente estava naquela série ali dos óleos essenciais extremamente raros, né? Que eram os óleos essenciais individuais. A gente falou aí do rosa, a gente falou do jasmim, a gente falou do sempre viva, que é o helichrysum, né? Mas aí hoje a gente vai falar, então, sobre o Intune. Esse daqui, muito aguardado. Ele, na verdade, é um blend. O que significa um blend, então? Ele é um blend, né? Então, ele, na verdade, não é apenas um óleo essencial individual, aqui sozinho nesse frasco. A gente tem uma composição de vários óleos essenciais juntos, unidos aqui, e ele vem nesse formato roll-on. Oi, Rosângela, oi, Patrícia, vão chegando, gente. Oi. Então, a gente tem aqui, ele vem nesse formato, assim, roll-on, bem prático para uso, né? A gente tá numa sequência, foram lançados vários nesse formato touch, né? Que é o formato, assim, roll-on. E, na verdade, então, como eu disse, ele é um blend, com esse nome de Intune. E muita gente já estava conseguindo até, às vezes, importá-lo, né? Conseguir comprar de fora, porque no mercado Europa, Estados Unidos, ele já tem há bastante tempo. E aí, finalmente, chegou pra gente no Brasil. E por que ele era tão aguardado assim? Porque ele era tão esperado? Primeiro, eu vou dar uma comparação rápida aqui pra gente parar de assaltar o kit kids dos nossos filhotes, né? Porque para quem usava esse daqui dos filhotes, ó, que é o Tinker, o amarelinho, né? Então, ele é muito adequado aqui. Eu vou explicar, inclusive, algumas diferenças entre eles. A composição é diferente, tá? Não são os mesmos óleos essenciais que estão no Tinker que fazem parte aqui do Intune. Mas os objetivos são muito semelhantes, né? A função deles é muito semelhante. Então, a gente agora pode deixar os nossos filhotes lá com o Tinker deles guardadinho para eles poderem utilizar sempre que precisarem, porque nós temos o nosso Intune agora. Não que não possa ser utilizado, nem que o Tinker não possa ser utilizado pelos adultos e nem que o Intune não possa ser utilizado pelas crianças. Pode sim, tá? Mas eu vou explicar um pouquinho essas diferenças e, como eu disse, primeiro a questão dele ser realmente um blend, ou seja, ele é um mix de óleos essenciais. E aqui, como ele está em formato touch, que é esse formato roll-on, então ele já está numa diluição no óleo de coco fracionado da doTERRA. Então, ele já está pronto para uso, você não precisa preocupar de fazer diluição, ele já está bem funcional, bem prático mesmo, numa diluição bem concentrada ali, mas com essa praticidade de uso. Então, você já tem ele ali, não precisa preocupar, né? Ele já vem assim em roll-on, vou até aproveitar aqui, porque o objetivo dele é bem interessante, eu vou aproveitar. E sem contar, gente, que o aroma dele é uma delícia. Então, assim, é o tipo do blend que não é sacrifício nenhum utilizar, mesmo que a gente tenha um foco maior aí nas preocupações, nas funções mais terapêuticas dele. Mas dá para utilizar ali fácil, nos pontos que a gente quiser utilizar, né? Então, eu vou explicar a composição dele, quais são os óleos essenciais que compõem esse blend. Vou falar alguns benefícios aqui mais específicos dele, porque ele é um blend bem específico, tá? Então não é nem uma questão muito extensa da gente precisar ficar falando, porque ele é bem focado mesmo, o próprio nome já diz. Então ele tem uma função bem específica mesmo, e eu vou, claro, finalizar com a mensagem dele,
que é a assinatura desse blend, o que que essa composição de óleos essenciais vai nos trazer então de mensagem, de recado, de que forma que vai atuar aí na nossa personalidade, de que forma que vai dar o toque pessoal ali, baseado na metafísica, na psicoaromaterapia, mas nessa conjunção, né, desses óleos essenciais todos juntos, eles criam uma assinatura personalizada aí, esse blend. Então a gente vai falar um pouco sobre isso também. Então, primeiro vamos entender que, como eu já falei, que ele vai substituir o Thinker aqui do Kit Kids, que a gente utiliza muito esse aqui para crianças, que é quando a gente quer foco nos estudos, atenção, né, concentração. Então, para essa época aí, inclusive de pandemia, com as crianças muito ainda em aula online, a gente está aí já numa promessa de retorno e tal, mas ainda estamos num processo ainda bem voltado para o online, né? A gente agora vai entrar nessa transição aí, mas é um grande desafio mantê-los estudando, focados aí na telinha, né? Porque já é um fato para dispersão também. Já quanto menor a criança, acaba tendo uma dificuldade maior nesse sentido. E a gente precisa, às vezes, estar acompanhando e ligado se eles estão realmente ali, ou estão, às vezes, desviando, né? Até no próprio uso do computador na hora dos estudos. Então, esse aqui é mega importante para esses casos e também, claro, no momento de estudo, de prova, onde precisa fazer as tarefas, então ele é bem adequado para isso, para as crianças. E aí a gente tem o nosso Intune, então, que aí a gente vai colocar hoje num foco mais adulto, lembrando que não é que ele não possa ser utilizado pelas crianças, tá? Então pode ser utilizado sim, ele é um pouco mais intenso aromaticamente, então o que eu aconselharia é usar em menor quantidade, menor repetição de vezes, né? Porque ele já vem diluído, já vem pronto para uso, então evitar o excesso de repetições de uso, mas pode utilizar 1 a 2 vezes ao dia nas crianças tranquilamente, tá? Inclusive para crianças, nesse caso, a gente tem vários relatos aí de mães de crianças que têm a síndrome do déficit de atenção, espectro autista, né? Então, ajuda imensamente. Eles são um recurso incrível, que a gente tem vários relatos aí de crianças que têm essas questões da síndrome do espectro autista e também o déficit de atenção, como que adulto, TDAH, né? Que ajuda demais, então. Então, ele também é um recurso que pode ser utilizado, inclusive fazer uma experiência de momentos do dia, talvez, como que responde ao Thinker e como que responde aí ao Intune, porque às vezes a individualidade de cada um talvez responda melhor ao Intune ou talvez ao Thinker. Então, é a observação de como a criança vai responder que vai ajudar também nesses aspectos, tá? Mas o Intune, eu vou falar então aqui a composição dele para que vocês entendam como ele é rico, é um blend maravilhoso, né? E então, o que ele leva de óleos essenciais? Ele leva o amíris, ele leva o que é um tipo de sândalo, tá? Mas além do amíris, ele leva também o sândalo havaiano, então isso significa que ele tem 2 tipos de sândalo aqui nesse blend, tá? Ele tem o patchouli, ele tem o olíbano, claro que não podia faltar, inclusive aromaticamente eu percebo bem a presença do olíbano nele. A gente tem o lime, que é o limão Tahiti. Nós temos o ylang-ylang, também presente nele. E temos a camomila romana. Então, olha que composição riquíssima que tem esse blend. E ele já vem, então, como eu disse, já diluído no óleo de coco fracionado do Terra, já prontinho para uso, tá? Então, a função dele vai ser para uso tópico e aromático. Quando a gente tem uma atenção voltada mais para as partes emocionais, a gente vai dar uma atenção bem focada ali no uso aromático, né? É importante que sinta o aroma desse blend, mas é claro que o uso tópico também vai ter a absorção transdérmica, vai cair na corrente sanguínea todas aquelas moléculas importantes desses óleos essenciais e vão ajudar imensamente, tá? Pontos onde a gente pode utilizar esse blend. Aqui, como eu utilizei nas têmporas, né? Pode ser utilizado na região aqui atrás das orelhas, na nuca, na região do timo, nos pulsos e inalar. Então, aplicar na mão também, fazer um movimento e fazer a conchinha para poder sentir o aroma bastante também. Ele é bem funcional, então assim, bem prático de uso. Lembrando que a gente busca sempre os pontos de pulsação para uma absorção mais rápida.
Mas uma atenção aqui com relação a esse blend também, a gente vai falar sobre os benefícios físicos dele, né? E como eu disse, é um blend com uma função muito específica, né? Então ele tá bem acentuado ali com o objetivo dele. Mas se a gente for falar de forma geral, é claro que, como ele tem uma ação muito ligada ao mental e ao emocional, a gente vai ter ali uma resposta física por consequência. Mas o objetivo maior dele não são características mais especificamente físicas mesmo. Mas ele vai ter uma atuação principalmente no equilíbrio do sistema nervoso. Então, é onde a parte mais física dele vai atuar. Então, ele vai atuar bastante no nosso sistema nervoso. E quando a gente atua no sistema nervoso, a gente atua em toda a nossa rede, né? A nossa sistêmica entra toda em ação porque o sistema nervoso atua em todas as frentes aí. Então, é bem interessante a gente ver que quando fala apenas no sistema nervoso, principalmente aí nessa parte que, claro, vai reverberar com várias outras funções aí no nosso organismo. Eu não vou falar especificamente de questões de benefícios estéticos, definitivamente não é a pegada desse blend. Então, por mais que a gente veja, né, a gente sempre fala que a beleza vem também de dentro para fora, então é claro que a gente, quando tiver mais equilíbrio, tiver toda a parte mental e emocional em equilíbrio, também o benefício estético vai acontecer. Mas não é exatamente a pegada desse óleo, então não tem nenhum benefício estético específico que ele venha atuar mais diretamente. Então, eu sou bem centrada dentro do objetivo daquele blend ou daquele óleo essencial que a gente está estudando. E aí, nesse caso, ele vai pegar bastante nos benefícios emocionais. Então, é principalmente aí que esse blend, que é o Intune, vai atuar maravilhosamente bem. Então, como eu já dei vários sinais aqui, o objetivo maior desse blend é foco, concentração, atenção. Então é aí que ele vai atuar. Então, se a gente precisa, tá com a mente dispersa, dificuldade de memorização, dificuldade de se concentrar, dificuldade em ter foco e atenção, precisa fazer algum estudo, precisa memorizar alguma coisa, tá ali lendo um livro, mas aí fica aquela repetição, porque às vezes parece que não entra, né? Às vezes você lê, mas só corre os olhos ali pelas palavras, mas não tá absorvendo nada, não tá inserindo nada na mente, porque tá desfocando, né? Tá realmente indo para dispersão. Então, quando a mente está muito dispersa, quando não está conseguindo realmente fazer isso, pode ser por excesso, por estresse, né, por desgaste mental, por uma estafa mental ali, sobrecarga muito grande, então a mente cheia demais, você acaba tendo dificuldade realmente de fazer esse movimento de concentração, de atenção mesmo no que você precisa, porque a mente parece que fica deletando automaticamente, não consegue centrar em algo muito específico, então ela fica meio que devaneando ali, entre outras questões. E aí, quando você sente que precisa desse ponto, o Intune vai auxiliar demais. Então, ele vai dar esse gerenciamento do estresse, esse equilíbrio da mente, para que você consiga realmente afunilar ali a atenção e se manter naquele momento ali no que você precisa focar, no que você precisa se concentrar. Então, é um blend maravilhoso para ajudar nos estudos, no trabalho, nessas questões ligadas à memória. Ele também tem um efeito calmante, porque quando você está muito acelerada, a mente está muito cheia, e aí você está extremamente agitada, você precisa o quê? Precisa baixar essa frequência mental, né, que tá up, né, tá over demais, e aí você precisa realmente dar aquela desacelerada, precisa acalmar a mente um pouco para realmente conseguir centrar em algo, porque parece que tá tudo ali a zilhão, né, o tempo todo muito agitado, e isso dificulta também nessa questão de concentração e de pensamento, onde você precisa centrar, precisa acalmar a mente primeiro. Então ele tem principalmente a presença de alguns óleos como o Ylang Ylang e o Camomila Romana, vão ter uma atuação bem forte nesse aspecto para acalmar e desacelerar a mente, dar essa tranquilidade, né? Dar essa questão de acalmar para que você consiga realmente
pensar, né? Então é aquele respiro da mente. Eu costumo dizer que o Intune vai trazer essa questão do respiro para a mente. Então vai te ajudar a inspirar a sua mente para que você consiga colocar a sua atenção aonde você precisa naquele momento. Então é um suporte fantástico para esse auxílio nesse momento onde você está com a mente ali mais dispersa. E outra coisa bem interessante, que além dele ajudar nesse processo de concentração e acalmar a mente também, ele vai te trazer essa clareza mental. Então, quando a mente está muito confusa, porque tem muitas informações, ou às vezes você tem várias opções de caminhos a seguir, ou está um pouco desorientado, um pouco perdido com relação ao que fazer, ele vai trazer essa clareza mental, vai te ajudar a estabelecer essas questões de início, meio e fim. Então, não tá mais aquela coisa toda misturada na sua mente, aquela dificuldade onde você sente que tá muito intenso, né? Tá muito pesado e aí você não consegue realmente ter essa capacidade de centramento, de equilíbrio. Então ele traz esse equilíbrio para o sistema nervoso, traz esse equilíbrio para sua mente e essa clareza para que você consiga ver as coisas de uma forma mais ampla e não toda confusa e bagunçada. Quando a sua mente estiver assim, você estiver sentindo desorientação, a palavra é bem essa. Ah, eu tô desorientado, né? Não tô conseguindo resolver isso porque tô me sentindo meio perdido, meio desorientado e eu preciso um pouco mais de clareza e de tempo. É como se você desse um tempo para sua mente. Então, essa combinação de óleos essenciais vão ajudar imensamente nesse tempo para a mente, para que você consiga realmente fazer uso, tá? Então, especificamente para benefícios tanto emocionais ali, mentais, mas a característica desse blend é bem focada nisso. Como eu disse, pode ser utilizado também por crianças, então podem utilizar, observem só como essa criança vai responder a esse óleo para ver qual dos dois blends aí, o do Kit Kids ou a criança vai responder melhor, então é bem importante fazer isso. E no caso do adulto, foquem bastante, literalmente foquem nele, foco no Intune, porque ele vai ajudar imensamente nisso. E agora uma precaução com relação a esse blend que a gente pode dizer, porque é um blend extremamente seguro, já como eu disse, já vem diluído, então você não tem muita questão a se preocupar com isso, a não ser a questão dele ter a presença de um cítrico, que é o limão Tahiti. Então, muito cuidado com os pontos de aplicação se você vai se expor ao sol em seguida. Então, por exemplo, eu apliquei aqui nas têmporas porque tá à noite, então tá tranquilo aqui para poder fazer a aplicação. Se por um acaso fosse dia, eu fosse ter contato com o sol e tal, principalmente se por um acaso for aplicar em criança, né, muito cuidado com a área que vai poder se expor ao sol. Então, se tiver o cabelo mais longo, pode aplicar aqui atrás das orelhas, né? Então, pode aplicar no decote, na parte do timo ali, se ficar coberto pela roupa sem nenhum problema. Aí cuidado com o pulso, né? Se for tomar realmente sol mais direto, mas pode aplicar na palma da mão e inalar. É só realmente tomar esses cuidados com relação ao local de aplicação por causa da fotossensibilidade, devido à presença do cítrico ali. Mas em outros momentos pode utilizar. Então, por exemplo, à noite, quando eu preciso estudar, eu sou mais noturna para essa questão de estudos e tal, eu gosto muito de estudar à noite, sempre gostei. Então, é um blend que ajuda demais quando você sente que a mente, às vezes, já está um pouco mais cansada e eu preciso focar um pouquinho nisso, preciso estudar. Eu gosto muito de ler à noite, de estudar, de assistir alguma palestra, algum vídeo, algum estudo, algum material de conteúdo de curso que está ali arquivado, e eu fico, às vezes, bem até tarde, ou até produzindo material de curso mesmo. Então, eu costumo ficar até bem tarde, às vezes, estudando. E aí é o ponto onde tem me ajudado imensamente é justamente aqui nas têmporas, né? Mas eu sempre faço esse recurso também de inalar um pouco e aí é o que eu falei, o aroma é muito agradável. E como eu não tenho questão nenhuma de dificuldade, quando eu vou realmente dormir, eu apago, então eu não tenho nenhum problema com insônia, né? Eu consigo fazer desligar e fazer um reset ali total para apagar. Então, eu não tenho preocupação nenhuma em usar à noite, antes de dormir, porque ele não vai me dar essa questão de ficar desperta, né, e atrapalhar o sono. Mas para quem tem questões mais de insônia, tem dificuldade para dormir, como ele é um blend, apesar de ter foco ali nas questões de calmante também, alguns óleos, ele tem outros ali mais estimulantes também, que a combinação entre eles vai te dar um pouco mais
de deixar um pouco mais alerta. Então não seria muito adequado utilizá-lo à noite para quem tem questões com insônia, mas para quem não tem, dá para usar tranquilo, porque para mim, por exemplo, não traz nenhum problema, o equilíbrio é tranquilo com relação ao blend ali, tá? Como eu disse, ele não é extremamente estimulante, como é, por exemplo, o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta é um que a gente deve realmente evitar à noite, porque ele é bem estimulante, né? Ele é bem aceso ali, te pode deixar mais aceso. O Intune já não vai ser esse caso, a menos que você tenha, como eu disse, alguma questão bem específica e uma dificuldade mesmo, aí eu já não recomendaria tanto, né? Mas vale a pena testá-lo aí nesse sentido. E aí, gente, a gente vai falar agora sobre a mensagem desse óleo. Como eu disse, não é um óleo que você tem altíssimas coisas, né? Um blend que a gente tem extremas coisas a falar sobre ele. Mas a mensagem desse óleo, a mensagem desse blend, né? O que ele traz pra gente de mensagem, de assinatura, eu acho incrível que ele é o óleo da presença. E aí eu acho muito interessante que é o óleo da presença, que poderia ser uma presença com P maiúsculo ou a presença com P minúsculo, no sentido do presente, né? Da presença no sentido do presente, mas como ele tem ali na sua composição o olíbano, e a gente percebe bem intensamente o aroma do olíbano nesse blend, então ele também pode ser considerado o óleo da presença com P maiúsculo, né? Então ele realmente tem essa questão de você te ajudar muito em processos de meditação, inclusive, é um outro ponto que esse blend pode ajudar demais, não só nessa questão, como eu disse, de estudos, de foco, onde você quer estudar e tal, mas se você quiser trabalhar uma boa meditação, o Intune é fantástico para isso, porque ele vai te ajudar a se manter naquele momento. E às vezes a pessoa pensa que o meditar, né, é realmente fugir do momento, e pelo contrário, a gente tem aí a meditação Mindfulness, por exemplo, que nos mostra isso, né? Nada mais é do que a presença no momento da meditação, você estar ali naquele momento, vivendo profundamente aquele momento. Então, o Intune ajuda imensamente nessa questão da meditação. É um blend incrível para você utilizar para meditar. Olha quantos óleos incríveis que tem ali que já dão esse sinal. Os dois tipos usando o havaiano, a presença do olíbano, então a gente tem ali a camomila romana, então são óleos incríveis para trabalhar esses pontos aí de meditação, clareza mental e você conseguir entrar no processo de meditação de forma mais tranquila e mais eficiente. Então é conseguir estar ali. E para quem tem essa dificuldade mental, né, ou seja, a mente muito acelerada, tem normalmente associada uma dificuldade de meditar. Por quê? Porque a mente fica ali o tempo inteiro jogando informação, listando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ou pensa, né? Então aí você não consegue, às vezes, vivenciar a meditação porque a mente está turbulenta. E aí o Intune vai te ajudar a trazer essa calmaria para a mente. E o que é nesse momento? Nesse momento é meditação, então é meditação. E aí foca no momento, na presença, né? Então, por isso que ele é chamado o óleo da presença. E é muito interessante a parte funcional e disfuncional dessa assinatura, porque seria o efêmero versus o contínuo. Então, na parte disfuncional seria o efêmero, que é o que? O passageiro, né? Então, é quando a pessoa está com a mente no passageiro. E o que é o passageiro? Aquilo que não permanece, né? Aquilo que realmente, como o próprio nome diz, é efêmero. Então, não tem uma significância muito grande porque é passageiro. Então, passageiro no sentido do que já aconteceu e às vezes você ainda está ali naquele momento, naquela questão da questão mais efêmera da vida, né? Então, a gente precisa, uma das lições que essa palavra efêmero nos traz é justamente a importância do quanto a vida é passageira e o tanto que a gente precisa, então, com isso, a gente ter o foco no momento presente, a gente viver cada minuto intensamente, não desperdiçar o nosso momento, né? Então, é isso que traz com maior qualidade. Aí, Ananda, desde que tive a primeira informação na convenção sobre Intune, já me interessei, sabia que ia amar a obter, é isso aí, porque ele é realmente demais. E é um blend que vai ajudar muito nesse aspecto, então ele vai trazer essa questão de valorizar o momento. Eu posso brincar que é o blend do poder do agora, do Eckhart Tolle, né?
Então, para quem já leu aí o livro O Poder do Agora e sabe a importância da gente estar no presente, né? A gente sabe que é onde apenas é o único momento onde as coisas realmente acontecem, porque o grande erro e a grande dificuldade da nossa mente é estar em outros dois tempos, ou no passado ou no futuro. Então, quando nós estamos nessa questão da dificuldade dessa questão do tempo, de estar no tempo presente, ou às vezes a gente está no passado em dois pontos, que pode estar numa nostalgia, que é aquela questão de estar vibrando ali numa saudade, um saudosismo, mas de algo que já passou e que não está mais no presente, ou seja, já foi. E aí não dá para você ficar naquela nostalgia, né? Só relembrando, como era bom e que era assim. Isso também não é saudável, né? Que você fique e permaneça nessa nostalgia, porque senão você não realiza, você está o tempo todo com a mente ali num saudosismo, né? Numa questão presa ao passado. E pior ainda quando é uma questão negativa, que aí são as mágoas, né? Você está no sofrimento, nas dores, né, no rancor, e aí a mente ainda está naquela questão do passado, então você não se perdoa, tem aquela dificuldade de superação, de vencer algo que já passou, mas aí você fica remoendo, trazendo aquilo para o presente, né, querendo buscar aquilo, e o tempo todo voltando no passado, e volta no passado, e relembra, e sofre, e tem tudo de novo. Então essa questão do passado, ela não é saudável, nem mesmo que seja positiva, mas é claro, pior ainda se for na parte negativa, que são essas questões de rancores. E também a gente não realiza nada se nós estivermos o tempo inteiro com a mente no futuro, porque o futuro ainda vem, né? Como diz, o futuro a Deus pertence. Então a gente pode até plantar, mas se a gente planta hoje para colher no futuro, a gente não pode plantar lá no futuro, né? A gente só planta hoje. Então no futuro nós vamos colher, e quando nós estivermos colhendo, ele já não será mais futuro, ele será presente. Então, de um jeito ou de outro, as coisas só acontecem no presente. Então, você só planta e só faz o que tiver e só colhe também no presente. Porque quando você está plantando hoje, que você vier a colher, a colheita já será no presente. Então, é um grande erro a gente ficar fugindo da única oportunidade que nós temos realmente de realizar algo, que é no presente. Então o Intune é aquele blend que vai trazer essa capacidade, essa clareza mental da gente focar no que nós podemos fazer agora. E aí nós saímos dessa questão do saudosismo ou da dor do passado, enfim, dessas questões de perdão e tudo que é necessário se superar, né? Mas também saímos da ansiedade, que é justamente ficar o tempo todo só no planejamento, só no futuro, só na questão adiante, e que gera uma grande ansiedade. Você fica o tempo todo com a mente muito acelerada, porque você está fora do seu momento presente. Então, planejar é importante, usar a experiência do passado é importante, mas a gente precisa focar mesmo no presente. Então, é no presente que as coisas acontecem, é no presente que a gente coloca as coisas para girarem, para que a gente faça um futuro melhor. E quando esse futuro virar, então, o nosso presente, a gente realmente conseguir colher o que a gente tanto espera, o que a gente tanto quer. Mas o Intune, então, vai trazer essa capacidade da gente realmente pensar e agir no momento e vivenciar. Porque às vezes também no excesso de planejamento, no excesso de expectativa que a gente gera com relação ao futuro, a gente deixa de vivenciar os benefícios que nós já temos no presente. Então, um grande erro e uma grande falha da expectativa no futuro é ficar o tempo todo esperando algo acontecer para ser feliz, esperando algo acontecer para que você se sinta realizado. E às vezes você vai deixando passar aquelas pequenas presenças que nós temos, né? Os presentes diários, né? Ou seja, é agora. O que nós temos nas nossas mãos hoje, o que nós temos ali para desfrutar, quais são as maravilhas que Deus nos colocou na nossa vida e que coloca todos os dias na nossa vida. E às vezes a gente, nessa questão da ansiedade, da expectativa no futuro, a gente deixa isso tudo passar despercebido. E aí, quando a gente vai perceber, já é passado.
e aí a gente pode entrar na nostalgia de querer relembrar algo que, poxa vida, né? Se eu pudesse voltar e desfrutar e ter aquele momento de novo. Então, para que isso não aconteça, é preciso se viver o momento intensamente. Então, assim, desfrutar do que nós já temos, ser gratos pelo que nós já temos, vivenciar as possibilidades de ser felizes agora com o que a gente já tem, com o que a gente realmente tem ali disponível para a gente agora, nesse momento. É claro que planejando, construindo um futuro ainda melhor, que também trará expectativas, também trará algumas noções de ansiedade um pouco positiva, né? Porque a gente tem aquela boa ansiedade que a gente fala, né? Aquela vontade de que chegue, isso tudo faz parte, mas isso precisa estar em equilíbrio. O que não pode é isso estar extrapolando e você viver naquela ansiedade, naquela aceleração, que quando você pensa em algo, o coração já dispara e você fica o tempo todo trabalhando sempre no que você ainda não tem, no que você ainda não construiu. Então, o Intune vai te trazer essa possibilidade de desfrutar o momento, de vivenciar o momento. É claro que com a noção clara, porque como ele vai trazer essa clareza mental, então ele vai te ajudar a realmente pensar numa perspectiva de futuro, a construir o seu futuro com clareza, né? Vendo as coisas que você pode construir, fazendo o que você pode fazer, o que estiver dentro do seu alcance para construir algo melhor no futuro, mas sem sair ali completamente do seu momento e do que você pode fazer no agora, porque é no agora que está o que a gente pode movimentar realmente na nossa vida. A gente não movimenta nem o passado, a gente não movimenta o futuro, a gente só movimenta no presente. O momentum é o movimento, e o movimento ele está na presença, literalmente na presença, né? Na presença com P maiúsculo e na presença do presente também com P minúsculo. Então, eu acho que essa é a grande mensagem aí, porque quando fala inclusive da parte funcional, que é o contínuo, né? É aquilo que permanece. Então, quando a gente tem essa visão do que nós podemos desfrutar hoje e que podemos continuar construindo na nossa vida, faz com que seja contínuo, a gente consiga dar valor ao que realmente é contínuo e a gente realmente deixa para trás o que é efêmero, o que é passageiro. Passou, passou e acabou. E se naquele momento ali também aquilo que está acontecendo vai ser passageiro, vivencie o momento e depois que ele vire passado e que fique no passado, né? E que você possa, então, fazer essas realizações e focar no que for contínuo, que você vai poder fazer com que seja proveitoso na nossa vida, na sua vida, que seja construtivo e colocar os valores das coisas nos lugares certos, né? Ou seja, dar mais valor ao que é contínuo, no que realmente vai permanecer na sua vida e deixar passar o que foi efêmero. Eu acho que esses dois pontos aí do efêmero para o contínuo, né, a parte disfuncional para funcional, eu acho que é o grande recado que o Intune nos dá nessa composição incrível aí de blend, né, para realmente a gente ter essa sensação de vivenciar o agora e ter esse momento aí. Gente, tiverem perguntas, como eu disse, a gente precisa esticar muito com relação a esse blend, porque ele é bem específico, ele é bem focado, né? Ele é bem foco mesmo, então ele tá bem dentro aí do que ele tem para trazer de função e de parte terapêutica e benefícios. Então, assim, eu acho que vale demais. A gente está num momento que precisa muito isso, muita gente tem reclamado, eu tenho ouvido isso bastante, dessa dificuldade de se concentrar, essa dispersão, porque é muita informação que a gente está recebendo cada vez mais, né? A gente está nesse movimento muito virtual também, muito digital, e a gente recebe muita informação, e essa sobrecarga de informação vai fazendo com que a mente comece a ter alguns lapsos, algumas dispersões ali, porque realmente vem de uma sobrecarga. Então, façam uso do Intune, porque além dele equilibrar esses pontos, por outro lado, ele também vai te ajudar a ter essa clareza de seletividade. Então, vai te ajudar a escolher melhor com o que você precisa ter mais atenção e o que realmente não precisa e pode deixar para lá, porque nem tudo, como diz, eu tenho pressa, muita coisa me interessa, mas nada é tanto assim, né? Como diz a música. Então, eu acho que a gente precisa ter essa ideia do que realmente vale a pena a gente colocar a nossa atenção, o nosso foco, que a gente precisa realmente registrar e o que está na hora, às vezes, de deixar passar e que não vale a pena a gente desgastar a nossa mente
com os excessos aí, tá? Vamos guardar o que vale a pena realmente, ok? Gente, tranquilo aí pra vocês. Se tiver, a gente já vai ficando então por aqui hoje. A gente tá aí com... Ai, daqui a pouco eu vou postar. Essa live vai ficar disponível no canal do YouTube para quem pegou começada. A gente vai deixar disponível lá, mas a gente vai deixar também hoje ainda, porque hoje eu tive um imprevisto aí com os horários, que eu tive uma reunião importante mais cedo e eu não consegui fazer a postagem lá das historinhas da semana. Eu vou postar agora, logo depois da live, vai pro Instagram as nossas historinhas. A gente tá começando hoje uma outra série. A gente tem as historinhas pra gente grande e a gente tem a série Historinhas de Gente Grande. Então hoje estreia a série Historinhas de Gente Grande, que são histórias inspiradoras aí, que vale a pena a gente escutar e entender como a gente vão ser lições de pessoas que já alcançaram grandes saltos na vida e que tem algo para ensinar pra gente. Então, a gente vai intercalar. Uma semana historinhas de gente grande e na outra semana historinhas pra gente grande, tá? A gente vai intercalar entre as duas aí a cada semana. Espero que vocês gostem. Daqui a pouquinho já tô postando lá no Insta, vai ficar no Spotify também. E no canal do YouTube também eu tô colocando lá. Então aproveita, a gente tá cheio de novidades no canal do Instagram. Acompanhem a gente lá. Enviem essa live para quem vocês acharem que precisa conhecer um pouco do Intune. Eu que agradeço, Lena, eu que agradeço. Ananda também, Maria Antônia, muito grata, tá? E a gente vai se encontrando por aí. Acompanhem lá as nossas novidades no Instagram, que a gente tá com uma programação semanal bem legal por lá, tá? A gente se encontra semana que vem para a última live dessa série de lançamentos. E aí a gente vai falar, claro, do kit de aromaterapia emocional. Aí dá pano pra manga, porque é assunto, hein? É um assunto que eu gosto demais de falar, bem focado na aromaterapia emocional. A gente faz a última live da série dos lançamentos na quinta-feira que vem. Um beijo, muita gratidão, muita luz, paz e bem sempre. Tchau, tchau.